E aí, guys? Tudo bem com vocês? Então, guys, às vezes, vira e mexe as pessoas perguntam, pô, e aí, o que você acha do Lula? Você votaria no Lula? Vota, não vota? É, ele é uma boa opção, não é? Fala, cara, é meio complicado, velho, porque, primeiro, é a minha opinião. Eu acho que o Lula, ele já mostrou o que tinha que mostrar. Eu acho que ele não tem nada de novo ou até mesmo de melhor para apresentar para o país. Uma coisa que o Lula em si, o PT, ele sabe fazer eles estão hoje eles estão no local onde eles dominam, que é ser oposição. O PT é aquele partido que nasceu para ser oposição, não para governar, porque eles mostraram para isso em praticamente quase 3 gestões e meia de governo, de que gerir não é o forte deles. O forte deles já é outra coisa que está comprovado, né? O forte do PT é desvio e institucionalizar a corrupção. Esse é de fato o foco do PT. Então, assim, razões não faltam, são inúmeras, para que eu não vote e acredito que não seja uma opção. Primeiro, é isso que eu já falei, que ele não tem nada de novo para apresentar para o país. Primeiro que ele é um criminoso, um corrupto, julgado e condenado. Isso é fato. Não tem o que se dizer, você pode argumentar e dizer, ele está solto. Sim, ele está solto. Mas ele não foi inocentado. O que houve foi uma simples anulação dos processos de Curitiba. Sérgio Moro foi julgado suspeito, mas, na minha opinião, quem julgou o Moro suspeito também devia ser julgado também, porque quem decidiu isso foram ministros, juízes indicados por Lula, PT e companhia. Então, pô, se o Moro foi suspeito, então Carmen Lúcia também não foi suspeita em julgar o Moro suspeito? É muito suspeito em cima de suspeito. Então, assim, o Lula ele não foi inocentado. Foi transferida a competência de Curitiba para Brasília. E por se tratar da idade dele e os crimes, alguns prescreveram, outros não. E está nessa ladainha toda aí, entendeu? Quem tem condições de pagar um bom advogado e ficar nessa recorrência, não vai preso nunca. E quando vai preso, cobra-se favores e os processos são anulados e tirado a prisão em segunda instância. Tendo em vista que o STF entendia que tinha que ter a prisão em segunda instância para garantir a legibilidade do Lula e a sua candidatura e a sua soltura. Foi necessário fazer o quê? Extinguir a prisão em segunda instância. Então, primeiro, ele é um corrupto, condenado, julgado e condenado por todas as instâncias possíveis. Simples assim. Depois, no meu entendimento, ele defende um Estado único, um Estado onde ele tenha todo o poder. Literalmente, onde a população seja dependente total do Estado. Eu não concordo com isso. Isso, para mim, é país que tem uma certa inclinação a um totalitarismo, a uma certa ditadura. E eu não gosto desse tipo de coisa. Então, criticar o período ditatorial, o período onde teve a intervenção militar, e defender esse tipo de governo, a pessoa tem que ter uma certa disfunção cognitiva e não saber diferenciar uma coisa da outra, porque, na minha opinião, autoritarismo ele tem que ser repudiado em todas as esferas. Então, eu não concordo com isso. Depois, trata todo pobre como se fosse um analfabeto funcional. Ele, literalmente, trata a todos como miseráveis, incapazes de ter um raciocínio lógico, de pensar. Institucionalizou a ignorância. Basicamente, o que ele fez? Hoje que nós temos? Nós temos, basicamente, as universidades cheias
Investiu-se na universidade em levar as pessoas para a universidade. Mas e a base, a formação dessas pessoas que foram para as universidades? Como que essas pessoas chegam lá? Esse é o problema. Ele fez questão de formar analfabetos funcionais. É isso, esse é o problema. PT e companhia, Lula e companhia, eles querem formar militantes e não profissionais das futuras gerações. Eles querem um mecanismo de uma população analfabeta funcional, incapaz, onde eles possam governar tranquilamente. São governos de pessoas capazes. É isso que eles querem institucionalizar a ignorância de toda maneira. Entende a gravidade disso? Depois, faz parte de um partido onde vive em páginas policiais. Tudo quanto é notícia ruim de envolvimento com facções criminosas, corrupção, os maiores roubos da história do país, nunca visto na história moderna, o PT articulou. Faz parte, e é basicamente, não que os outros partidos não tivessem ou não tenham corrupção, porque isso a gente não pode falar, né? Tem partidos que são comprovados com corrupção também, e até situações no governo atual está sendo investigado. Nós temos aí a situação do MEC, teve a investigação das vacinas da CPI, não houve corrupção, mas houve-se a tentativa. Então você vê que isso é uma prática onde tem dinheiro público, onde tem pessoas, é passível desse tipo de coisa. Mas um partido onde institucionalizou, onde fez disso uma prática comum, cara, desculpa aí, mas não dá mais, não dá mais. Depois é um cara que prega o socialismo para todo mundo, mas o cara vive no melhor do capitalismo. Porra, é que nem aquela expressão que a minha avó dizia, Deus para si, cão para os outros. Pô, beleza, eu ando no luxo, mas as pessoas não, as pessoas têm que, igual a fala dele, pô, o classe média ter 2 televisões, isso é um absurdo, inadmissível. Uma pessoa, para que uma pessoa quer uma TV na sala e outra no quarto? Como assim, velho? Se a pessoa trabalha, luta, por que não? Se ela quiser, ela tem uma no banheiro também, uma na garagem, uma onde ela quiser. Agora ele, como o socialista, o que prega, pô, não bate, velho, não bate. O cara vive no seu reduto, no seu alto escalão e quer que as pessoas vivam na miséria. É igual aquela máxima, o Lula ele não tem preconceito com ninguém. Ele quer todos miseráveis por igual. Assim é muito mais fácil de governar. Assim é muito mais fácil. Primeiro, limita o cidadão ao conhecimento, à informação, à cultura, à educação. Limita-o a acesso às armas e tira os recursos dessa população. Automaticamente, tornam-se pessoas fáceis de se governar. Governa-se pela miséria. Então, o artifício do Lula é ganhar as pessoas pelo estômago e não por isso aqui. Esse que é o problema. Então, o cara com essa linha, cara, não dá. A linha do socialismo é um belo de um romance. É um belo de um romance, mas a gente chega a um certo tempo, a certa idade, que a gente vê que o romance ele é lindinho, maravilhoso, mas quando você vai viver no dia a dia aquele relacionamento, você vê que o buraco é mais embaixo. Então, é muito complicado, eu não quero ofender quem é petista, quem defende Lula, isso, aquilo, mas, velho, vale a pena observar melhor, abrir o olho, porque ele não tem nada de novo pra gente, nada de novo, tá bom? Então vamos pensar melhor, avaliar melhor, o voto é secreto, é livre, é direito.
mas nós temos que ter responsabilidade. Então, em troca de, nossa, eu não gosto do Bolsonaro, eu não gosto de fulano de tal, eu não gosto... Cara, eu não tenho que gostar de ninguém. Eu não tenho que gostar do Bolsonaro, eu não tenho que gostar. Eu quero saber se o cara que ele vai colocar lá, se é um cara competente. Eu quero saber se o cara que está lá é um cara técnico. Entendeu? É isso que eu tenho que pensar. Eu não tenho que pensar num cara que defende com unhas e dentes um discurso, mas na prática é outro. Vamos pesquisar o que foi que o PT fez nesses 3 mandatos e meio praticamente, gente. Literalmente afundou o país. Eles conseguiram fazer com o país o que uma pandemia global e uma guerra não fizeram. Consegue entender isso? Então, gente, vamos com mais discernimento. Vamos pedir discernimento para Deus, para que a gente possa escolher com sabedoria. Tá bom? Fiquem com Deus. E esse é só um pensamento meu. Me perguntaram, algumas pessoas perguntam, velho, tá aí, cara, minha opinião. Eu não quero fazer chacota de ninguém, porque pensamento é livre e ainda estamos podendo expressar nossa opinião, né? Então, que assim seja, que nosso direito de fala não seja tolhido por nenhum semideus togado, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.